Seguimos agora com a entrevista para a próxima edição do jornal IT Channel. Jorge Bento entrevista Sérgio Pena Dias, Chairman da Timestamp. Obrigado, Sérgio. Obrigado por ter aceito. Sérgio Pena Dias é o Chairman da Timestamp e eu queria falar brevemente sobre a Timestamp e a vossa missão, os vossos objetivos. Sei que podemos ser breves nesse ponto. Sim. Bom dia a todos. Obrigado, Jorge, e à IT Channel pelo convite que nos foi endereçado. E respondendo à sua pergunta, nós hoje somos uma empresa de cerca de 1.100 colaboradores, espalhados por Portugal, Espanha, Suíça, Países Baixos, França, Colômbia e Santiago e Chile, não é Santiago de Chile. E temos uma dimensão, ano passado, em 2023, ultrapassámos uma fasquia que para nós era importante, que era a fasquia dos 100 milhões de euros, fechámos com cerca de 111 milhões de euros e definimos como um integrador de sistemas muito orientado para o mundo aplicacional e hoje cada vez menos para o mundo da infraestrutura e trabalhamos acima de tudo entidades e organizações que têm necessidade de gerir, controlar e usar grandes volumes de dados. Portanto, é assim, de alguma forma, que nos definimos. Sim, sempre foram conhecidos por interessar grandes contas em Portugal. Diga-me, Sérgio, ao contrário, nós tivemos um pouco na mesa redonda anterior a falar um pouco sobre isso. Há um movimento de empresas multinacionais na área de integração e de serviços a virem para Portugal. A Timestamp está a fazer o oposto, mantém-se em Portugal, mantém a sua força em Portugal, mas o crescimento, penso eu, cada vez mais é o crescimento internacional. Pode-me falar um bocadinho sobre os desafios de como se cresce lá fora? Vários e multifacetados. Bem, estas coisas têm sempre uma história, não é? Primeiro, os fundadores da Timestamp, nas quais eu me incluo, enfim, todos viemos de um background multinacional, especificamente uma empresa chamada Oracle, e, portanto, sempre tivemos uma mundo-vivência e uma visão sobre o mercado internacional com algum nível de detalhe. Decidimos, enfim, iniciar o projeto e começámos a percorrer, como todos os outros, o caminho dos clientes nacionais, nomeadamente as grandes contas, porque, enfim, depois posso explicar um bocadinho da segmentação que nós temos, em 2016, 2017, decidimos que queríamos, efetivamente, ser um integrador europeu, enfim, nesta área dos sistemas de informação, com uma vertente forte na área aplicacional. E para isso o que fizemos foi um movimento pensado, estudado e deliberado, que foi no mundo europeu e no mundo mundial, mas, enfim, primeiro no mundo europeu, as empresas portuguesas não têm dimensão, não têm. Uma questão da lei dos grandes números e, portanto, não tem nada disto, não é porque sejamos inferiores, é porque não temos massa crítica e o nosso mercado é relativamente pequeno. E, portanto, a primeira estratégia foi diminuir aquilo que nós chamamos o perfil de risco. E, para diminuir o perfil de risco, convidámos um private equity, neste caso, a entrar no nosso capital e, com isso, a partir daí, baixar o perfil de risco de uma empresa 100% nacional, que ela se situasse, como era o caso em Portugal, mas para a Espanha ou para a França, exatamente igual. E foi isso que fizemos. Portanto, não era tanto uma necessidade de capital, era mais uma necessidade de abrir os horizontes e também nos obrigar a nós a uma certa disciplina, uma certa governação, um certo compliance e uma certa estruturação do ponto de vista interno da empresa que nos permitisse que o crescimento fosse, enfim, eu diria, menos doloroso possível, porque muitas vezes existem dores no crescimento, como todos nós sabemos. E foi isso que fizemos. E, portanto, definimos como primeira prioridade o mercado de Espanha, e definimos como prioridades seguintes os mercados de França, neste caso sul de França e norte da Itália, porque a segmentação muitas vezes não pode ser feita por país, tem que ser feita quase em clusters de regiões e de áreas, de maneira a conseguirmos
penetrar com mais eficácia, leia-se, com menor custo. E foi isso que fizemos, decorrente, e portanto há duas maneiras de o fazer, ou tentativamente, organicamente, através de colocar portugueses a tentar vender no mercado espanhol, ou francês, ou italiano, ou dos Países Baixos, e nós optámos por uma estratégia diferente, que foi adquirir, primeiro em Espanha, enfim, e estamos a continuar nesse caminho, entidades locais que nos permitissem ter uma massa crítica de serviços e, a partir daí, a partir dessa massa crítica de serviços, unificar a oferta, unificar o portfólio, harmonizar as práticas e, portanto, atuar como multinacional, só que é com base, neste momento, em Portugal. E foi isso que fizemos e estamos a fazer. No curto prazo, e estamos a falar daquilo que vocês perspectivaram para este ano, qual é o peso da atividade internacional em relação ao volume de negócios? O ano passado ele representou cerca de 18%, mais coisa menos coisa. Este ano deverá representar cerca de 26%. Muito bem. E, portanto, significa que será tendencialmente cada vez maior. Referiu que tinha 1.100 colaboradores, o que possivelmente torna a timestamp, agora fazendo perguntas de cabeça não me apetece, mas uma das três, talvez, com o maior número de colaboradores. Como é que se gera, então, nessa dimensão, o tema dos talentos e Vamos lá ver. Existem N dimensões nesta questão do talento. Primeiro, em Portugal, como é, enfim, todos os outros participantes comungaram dessa questão. Existe, efetivamente, um déficit de produção de engenharia em Portugal e vai continuar e terá tendência a agravar-se. E, portanto, o que nós fazemos, e já algumas das coisas foram ditas aqui, o que nós fazemos é, temos de tratar bem as pessoas, ok? E temos de tratar bem as pessoas aqui, temos de tratar bem as pessoas em Espanha, temos de tratar bem as pessoas na Colômbia, temos de tratar as pessoas bem no Chile, temos de tratar bem as pessoas em França. E, portanto, o modus operandi é muito semelhante. Existem sociedades culturais e, nomeadamente, em políticas de benefícios que estão muitas vezes agarradas ao enquadramento fiscal em cada país. Isso acaba por haver diferenciação, mas nós o que procuramos é standardizar, o que faz com que, ao standardizarmos num mercado altamente competitivo, a média de benefícios dos colaboradores aumenta, enfim, significativamente. E, portanto, a guerra do talento é semelhante, quer se a gente esteja sediados em Lisboa, Madrid, Barcelona, Lausanne, é igual. Portanto, não há grandes diferenças. Obviamente que nós aqui temos dois sourcings de recursos por dois motivos diferentes. Nós temos alguns acordos com algumas universidades brasileiras, também já aqui foi dito, para ir buscar recursos ao Brasil, e temos recursos que são verdadeiramente bem formados do ponto de vista, neste caso, educacional, que são os recursos que vêm da Colômbia. E, portanto, são duas fontes de sourcing, na medida do que é possível, e obviamente há a diversidade da língua e cultural, mas tem que ser, não existe alternativa. Muito bem, ainda falando da gestão dos talentos e das equipas, houve, a seguir à pandemia, mas já antes da pandemia, mas a seguir à pandemia, houve várias tentativas de trabalho híbrido, houve empresas que acabaram por chamar todas as pessoas para dentro das suas sedes. Eu lembro-me sempre de um vendedor, que é a Zoom, não é? Que à partida vende exatamente a capacidade de fazer teletrabalho e chamou toda a gente à sua sede. Qual é a vossa política em relação a esta gestão deste tema? Sim. É sempre um tema interessante e às vezes tem alguma coisa de filosófico. Mas nós, já antes da pandemia, tínhamos um modelo híbrido, não é? Portanto, nós temos algumas regras, não é? Portanto, direção, vendas e estruturas de suporte e controle, tipicamente é 3 a 4 dias no escritório. Vendas, preferência é nos clientes, esse é que é o objetivo das vendas. Tudo o resto nós damos um modelo 100% flexível. As pessoas que querem estar no escritório, estão no escritório. As pessoas que querem estar em casa, estão em casa. Mas tudo isto, obviamente, coloca um conjunto de desafios particulares e difíceis. Os dados e factos são, e para mim isso é muito claro hoje em dia, depois desta experiência no pós-pandemia,
O desenvolvimento de uma cultura organizacional, há 3 dimensões que eu acho que são importantes. Para a empresa, o desenvolvimento da cultura organizacional faz com pessoas e com relações entre pessoas. Não se faz através do Teams, nem se faz através do Zoom. É difícil, é muito difícil. Para as pessoas, obviamente que eu compreendo, para a maior parte das pessoas, eu compreendo o conforto, evitar o trânsito, evitar estar em stress para ir buscar as crianças à escola, enfim, todas estas questões que são importantes e, portanto, por isso é que nós damos um modelo flexível. Mas as pessoas criam há um síndrome, que é o síndrome do isolamento, porque, apesar de aparentemente estarem todo o dia conectadas, na verdade estão isoladas. E, portanto, isso causa muitas vezes problemas diretos, sérios, em gestão de projetos, nomeadamente gestão de projetos complexos. Causa questões como a ausência da pessoa do ponto de vista do networking pessoal e profissional. Eu tenho sempre uma coisa na cabeça, eu era bastante mais jovem e tive uma namorada que uma vez me disse: Sérgio, quem não aparece, esquece. E é verdade, quem não aparece, esquece. E, portanto, esta questão do isolamento, que é cómodo muitas vezes, mas é um preço que se paga pelo facto de não haver relação direta entre as pessoas. Pode ser prejudicial ao próprio... Do ponto de vista filosófico, é verdade, nós existimos ou fazemos sentido em função dos outros, porque senão um ermita é um ermita. Claro, obviamente. Não, é um pensamento importante. A total ausência do local de trabalho é prejudicial à valorização do próprio colaborador. No tempo que nos resta, Sérgio, o que é a tecnologia e para um integrador? O que é que vem aí onde você acredite e onde ponha as fichas? Bem, há muitas coisas onde eventualmente posso pôr fichas, mas eu diria que, efetivamente, do ponto de vista do integrador e do ponto de vista da maneira como nós vamos ter que trabalhar, operar e organizar-nos, nós e a sociedade de uma forma geral, eu penso que, efetivamente, a inteligência artificial, não nos formatos que nós vemos hoje, porque, enfim, são um bocadinho brincadeiras, mas, nomeadamente, nas cadeias de valor, nomeadamente nas áreas industriais, na área na prestação de determinado tipo de serviços relativamente standardizáveis, aí a revolução vai ser significativa. Enfim, eu vejo nesta fase positivamente, até porque há um conjunto outro de áreas que vão se abrir do ponto de vista de oportunidades profissionais. Com o advento da internet foi exatamente a mesma coisa. Enfim, há funções hoje, eu diria, enfim, jobs, ser um influencer hoje recebe dinheiro pela influência que tem no mercado. Era alguma coisa que nós, há 20 anos atrás, nem sequer conseguíamos conceber. Portanto, há muitas novas funções que vão aparecer e que vão ser fundamentais, porque a inteligência artificial, que já existe há muitos anos e que, enfim, que hoje está um pouco mais próxima da nossa realidade, mas vai começar a acelerar. Como a internet, quando a primeira vez que eu usei, achei piada, mas depois, enfim, até ela se tornar num marketplace e tornar-se numa base de negócio, as coisas demoraram o seu tempo. Sérgio, muito obrigado. Esta será a entrevista do IT Channel de junho, que vai estar disponível a partir do dia 14. Obrigado, Sérgio. Obrigado.